Ouvir a palavra do Senhor. Por gentileza, meus amados irmãos, abram a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos conseguiram encontrar? Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 5 de Marcos, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizem: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando, amém, até aqui, 34, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, meus amados irmãos, o que acontece quando nós confiamos em Jesus? Os irmãos sabem dizer, a igreja sabe dizer, o que acontece quando nós confiamos em Jesus? A Bíblia, no livro dos Salmos, no Salmo 118 e o verso 8 e o 9, ele diz que é melhor confiar em Deus do que nos homens, é melhor confiar em Deus do que nos príncipes. Alguns de nós confiamos em homens, em autoridades, mas a recomendação da Bíblia é que nós confiemos em Deus, porque é melhor confiar em Deus. E a pergunta que eu faço à igreja nessa noite é: o que acontece quando nós confiamos em Jesus? Aleluia, oh glória! Jesus é o nosso companheiro, Jesus é o amigo fiel, Jesus é aquele que nunca desampara, Jesus é aquele que disse que todos os dias estaria conosco até a consumação dos séculos. Não importa as circunstâncias, não importa o local, não importa em qual nível social que nós nos encontramos, em qual grau de dificuldade que nós esteja, Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Amém. O namoro pode se acabar, um casamento pela dureza do coração do homem pode se acabar, uma amizade pode sim se cessar, acabar, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que sempre estaria conosco, nunca vai acabar a presença do Senhor Jesus em nossa vida. Amém? Meus amados irmãos,
Nós lemos aqui um relato bíblico bastante interessante e edificante, que uma mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos, e era um fluxo de sangue, uma hemorragia, e a Bíblia diz que ela gastou muito dinheiro. A Bíblia nos relata no versículo 25 que ela tinha 12 anos, que havia 12 anos que ela já padecia com esta enfermidade. Versículo 26 diz que ela padecendo muito com médicos, ou seja, ela foi a vários médicos. Ela já havia procurado muitos médicos. Aquela mulher, irmãos, ela criou uma expectativa muito grande na medicina, e isso não é pecado. Deus deu ciência aos homens para que nós, quando precisasse ou precisarmos, recorrer a eles. Isso não é pecado, nós devemos sim. Havia medicina na época de Jesus. Lucas, ele era o médico. Esta mulher, ela procurou o médico, criou expectativa. E imagine, irmãos, que a cada médico que aquela mulher foi ou ia, criava-se uma expectativa. Qual era a expectativa? De ser curada, de ser sarada, de ter o seu problema sanado. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela havia padecido muito com muitos médicos. Ela sofrera muito. Ela recorreu a vários médicos. Imagine que aquela mulher, e ela diz assim, olha, havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, não lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, aquela mulher tinha um recurso financeiro. Preste atenção, por gentileza. Aquela mulher tinha condições financeiras, ela tinha um recurso, e enquanto ela tinha este recurso financeiro, ela recorreu à medicina da época, e ela foi ao médico. E quando ela ia ao médico, a Bíblia diz, ela padecendo muito, ela padeceu muito, com muitos médicos. Ou seja, ela foi ao médico, não resolveu. Mas aí alguém chegava para ela e dizia, mulher, olha, eu conheço um médico que este é muito bom. Ele tratou de uma situação de uma pessoa assim, talvez de alguém de uma família daquela, de quem indicou a ela, que estava indicando o médico a ela, e disse, esse médico é excelente. E é assim na nossa vida. A gente indica uma pessoa, um profissional bom, a gente indica um ao outro, e principalmente as pessoas que nós gostamos, a gente ajuda, tem prazer de ajudar. Imagine que aquela mulher foi ao médico, o primeiro médico, que não resolveu, não solucionou o seu problema, e alguém chega para ela e diz, mas tem um médico bom, este é bom. E ela, com dinheiro, ela tinha recursos ainda, e ela foi a esse médico criando uma expectativa muito grande que este sim ia resolver o seu problema. Mas a mesma Bíblia diz no mesmo versículo que ela estava padecendo com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, ela foi ao médico, o primeiro médico não resolveu, ela foi ao segundo médico, também não resolveu, mas ela ainda tinha dinheiro. E quando se tem dinheiro, tem recursos, a gente vai resolvendo da forma que a gente vê que é viável resolver. A gente ora, mas a gente ainda está com controle das coisas. Ela tinha dinheiro e ela foi a outro médico, talvez ao terceiro, quarto, quinto, eu não sei, mas a Bíblia diz
ela padeceu com muitos médicos, até que o seu recurso esgotou, até que acabou todo o dinheiro. E enquanto aquela mulher tinha dinheiro, aquela mulher procurou medicina, ela procurou os profissionais, os especialistas da época, mas nenhum deles deram solução para o problema daquela mulher. Talvez nessa noite, irmãos, eu esteja pregando para pessoas que já recorreu a muitos métodos, já recorreu às várias opções que foram disponíveis para você. Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que entrou aqui nessa noite dizendo: os meus recursos esgotaram, eu cheguei ao fundo do poço, eu não tenho mais a quem recorrer, eu não tenho mais a quem ir, eu estou sem força, as minhas expectativas acabaram. Eu quero dizer a você que quando nossos recursos acabam, quando nós não temos mais o que fazer, quando tudo achamos que tudo acabou, entra em ação o céu. Tem o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, os especialistas dos especialistas para entrar em ação. O céu nunca se esgota o seu limite. O céu nunca chega ao limite, porque não tem limite para Deus. Para o homem tem, para as coisas tem limite e data de validade, mas para Deus não tem limite. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Levante a sua mão nessa noite e receba do Senhor, em nome de Jesus, refrigério para a sua alma. As expectativas vão aumentar e a sua fé também no Deus vivo e verdadeiro, em nome de Jesus. Aquela mulher, enquanto tinha recursos, ela foi atrás, ela fez de tudo, padeceu muito, sofrendo com aquela enfermidade e gastando tudo que tinha. E quando acabou os seus recursos, pronto, ela não tinha mais o que fazer, não tinha dinheiro, a medicina não deu solução, não sanou o seu problema. É aí que ela ouve falar de Jesus. O versículo 27 diz: ouvindo falar de Jesus, o segredo está aí. Falar de Jesus para quem necessita. Às vezes, irmãos, um coração que é muito duro, enquanto ele tem recursos, enquanto ele está no controle, com a mão, o controle nas suas mãos, o coração ainda permanece duro para ouvir falar de Jesus. Mas quando acabam os recursos, quando tudo chega ao limite, a pessoa fica sensível para ouvir falar de Jesus. Fale sempre de Jesus para alguém. Apresente Jesus para alguém. Mostre que Jesus é a solução para alguém. Dê oportunidade para que Deus seja glorificado na vida de alguém. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Ela havia recorrido a tudo que ela poderia, a medicina, os profissionais da época, o seu dinheiro, tudo, a sua finança. Ela fez o que ela poderia fazer. Tudo que estava à disposição dela, ela fez para atingir o seu objetivo, mas não foi suficiente. Mas há um que tem um controle de todas as coisas na mão. E assim como ele disse para aquele que trouxe o recado do seu amigo Lázaro, que estava para morrer, enfermo, para morrer, ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tem coisas que você não vai compreender na hora do processo. Tem coisas que você vai querer se desesperar. Os
os recursos vão cessarem, mas o céu está no controle. É para a glória de Deus, é para Deus se manifestar na sua vida e o seu nome, o nome de Deus ser glorificado na sua vida. E o conselho que eu dou: não fique triste, não murmure, não se desespere, mas comece a comprar Coca-Cola, e antes que essa Coca-Cola venha se vencer, você vai dar o seu culto de ação de graça. Quem crê nisso, levante a sua mão e glorifique o Deus que vive verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Ouvindo falar de Jesus, acabou os recursos, alguém chega para ela e diz: Jesus Cristo. Eu não sei como ela ouviu falar de Jesus. Olha, Jesus está na cidade. Eu não sei o que ela ouviu, os testemunhos de Jesus, dos milagres de Jesus. Eu não sei quem levou a notícia a ela. Eu não sei como ela viu Jesus, soube de Jesus os milagres. Mas a Bíblia está dizendo: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Diga assim: ela tomou uma decisão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ela tomou a iniciativa, tomou uma decisão, disse: eu vou até Ele, eu vou a Jesus. Quando os recursos se esgotam, o céu ainda está em prontidão. O céu ainda está em prontidão. O céu não se fecha. O céu não tem hora para se fechar. Não tem data e hora para se estabelecida que se fecha. O céu estará sempre aberto para aqueles que o buscar o Senhor. Veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Ela tocou em Jesus. E todos conhecem. E logo secou a fonte do seu sangue e sentiu do seu corpo estar curada daquele mal. Ficou curada, tocou em Jesus. E aí os irmãos colocam toda a complexidade. A mulher que não podia estar ali no meio por conta da lei da época. Uma mulher que estava enferma, o seu corpo físico estava fragilizado, estava perdendo sangue. Sangue é vida. Ela estava fraca, anêmica, mas ela estava ali determinada em tocar em Jesus. Aquela mulher não mandou recado, não pediu ninguém para orar por ela, não pediu alguém para fazer campanha por ela, mas ela tomou uma atitude de ir e tocar em Jesus. E ela fez Jesus o seu alvo. Ela olhou para Jesus, e quando ela olhou para Jesus, havia uma multidão, mas ela não enxerga a multidão. Havia os discípulos, mas ela não enxerga discípulos. Ela não chama discípulos, mesmo sendo homens de Deus, estando junto com Jesus, mas não chama eles. Ela não chama alguém da multidão, não manda um recado por alguém para Jesus ir até ela, ou Jesus mandar uma ordem para que ela seja curada de lá. Mas a Bíblia diz que ela tocou, vindo por trás, tocou em Jesus e ela foi curada. Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, há uma multidão aqui que te empurra de um lado, te empurra do outro. São milhares de pessoas, muita gente acompanhava Jesus. Tu me perguntas, Senhor, quem te tocou? E Jesus disse: eu quero saber quem me tocou. Jesus sabia quem tocou nele. Jesus sabia quem estava, cada pessoa ali que estava naquela multidão. Quando o discípulo chega para Jesus e diz: Senhor, tu me perguntas, uma multidão te oprime, te empurra de um lado, toca, querendo tocar no Senhor. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus estava dizendo: eu sei quem está aqui. E não só sei quem está aqui, como eu sei a intenção de cada um que aqui estão. E a intenção de cada um deles, mesmo me chamando, mesmo me empurrando, mesmo me puxando,
não chamou a minha atenção e não vai chamar. Porque muitos que ali estavam queriam apenas a multiplicação do pão, a multiplicação do peixe, queria alimentar-se, saciar o seu ventre, a sua carne, o seu corpo. Muitos ali que estavam queriam apenas um milagre, queriam apenas ver, participar. É aquele tipo de crente que diz assim: quem é a atração da noite? Quem é o pregador? Quem é o cantor da noite? Dependendo de quem vai cantar, de quem vai pregar, quantos seguidores ele tem nas redes sociais, a agenda dele é preenchida todos os meses, é famoso, canta, prega nos grandes congressos, nos grandes trabalhos evangélicos. Se for, eu vou. Muitos que tinham ali, que estavam ali, eram pessoas que estavam também indo, porque estavam acompanhando a multidão. São aquelas pessoas que só vai por ir, só porque alguém está indo, e também eles estavam indo. São pessoas que estão, podemos chamar, a Maria vai com as outras. Eu peço pelo favor para os irmãos, presta atenção, porque tira meu raciocínio. Mas ali havia uma mulher, essas pessoas Jesus não estava nem se importando com elas. Pessoas que estavam ali só pelo seu próprio ego, pelos seus próprios interesses. Eles empurravam, eles puxavam, eles gritavam, mas Jesus não estava nem aí para eles. Mas ali no meio daquela multidão havia uma mulher que se destacou e chamou a atenção de Jesus. Jesus perguntou a essas pessoas, eu não estou perguntando quem está me perguntando, mas eu quero saber de uma pessoa que usou uma fé extraordinária, que chamou a minha atenção, porque de mim saiu virtude, de mim saiu cura, de mim saiu milagre, de mim saiu prodígio. Eu quero saber nessa noite quem veio desse lugar procurando esse Deus verdadeiro, esse Deus que nós procuramos dele, porque a nossa alma tem sede dele, a nossa alma se regozija quando nós chegamos em sua santa presença. Receba a virtude nessa noite. A alma que chegou aqui sedenta do Senhor, seja agora saciada a sua sede, e a sede que for, se for sede de justiça, receba agora em nome de Jesus virtude do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquela mulher cai tremendo nos pés de Jesus, dizendo: eu fui curada, Senhor. Fui eu que toquei no Senhor. Jesus então diz: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando desse teu mal, filha, a tua fé te salvou. E que fé é esta que salvou a mulher? Aquela fé que Jesus disse: se tiveres uma fé tamanho de um grão de mostarda. É a fé que remove montanhas. E aqui, quando Jesus diz fé tamanho de grão de mostarda, essa fé que remove montanhas, ele não está falando de tamanho de semente, tamanho de fé. Porque se nós compararmos a semente de quê? Da mostarda, ela é pequena. Existiam outras sementes pequenas nesta época de Jesus, mas nesse contexto, naquela área ali, a mostarda era muito utilizada, a semente de mostarda, para aquelas pessoas, e era um grão muito pequeno.
Mas Jesus, quando diz, se tiveres fé tamanho de um grão de mostarda, Ele não está apresentando o tamanho, mas sim a qualidade do grão, da semente, que é a mostarda. A mostarda, quando plantada, ela era muito minúscula, mas ela plantada, ela germinava e crescia e ficava uma planta enorme, uma árvore enorme, grande. Os seus galhos se espalhavam cheia de folhas. As aves vinham e faziam os seus ninhos ali. Ela ficava muito grande, sendo uma pequena semente, mas crescia, tinha uma qualidade enorme. Aí Jesus vendo aquilo disse assim: se tiveres fé, tamanho, aliás, se tiveres fé, como um grão de mostarda, não no tamanho da mostarda. Se tiveres como a mostarda, como que? Comparando a sua qualidade. Dirás para o monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim ele fará os problemas. Aquela mulher atingiu essa fé, a qualidade, mesmo sendo pequena, mesmo a lei dizendo não pode estar ali, mesmo sendo insignificante aos olhos de muitos, porque pegariam pedras para apedrejar como a lei permitia e dizia. Mas ela atinge uma fé de qualidade que para Jesus e vai até. É a fé daquele filho de Timeu, que quando Jesus sai de uma Jericó, entrando a outra Jericó, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continua andando e ele continua gritando, confiando, chamando, clamando: Jesus, filho de Davi. Aquele homem tinha tudo para parar, porque a multidão ia se distanciando, porque Jesus não parava e o povo seguia Jesus. Mas quando aquele homem começa a gritar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, o filho de Timeu estava clamando pelo filho de Davi, a semente de Davi. O filho de Timeu era cego, aquele homem era cego fisicamente, mas ele enxergava mais do que muitos daquela multidão, porque aquele homem teve uma revelação, aquele homem conseguiu entender que Jesus era o Messias, o prometido, aquele que os profetas e a lei falavam dele, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que viria da semente, da raiz de Davi, da descendência de Davi. E quando ele vê, ele ouve, melhor dizer, que Jesus está ali, sente a presença de Jesus, ele começa a clamar o que os profetas e a lei já dizia. Uma coisa que aquele homem não via, conseguia, que ele não tinha, era visão física. Ele era deficiente, mas ele conseguia enxergar mais do que muitos daquela multidão, e ele clama: Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, oh Emanuel, Deus conosco, descendência de Davi, aquele que os profetas e a lei clamavam, falavam, proclamavam: tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus para na hora, Jesus vai ter com ele, diz: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero ver. E Jesus disse: veja. E ele viu. O que você quer nessa noite? Chame a ele, invoque o nome dele com fé, essa fé de qualidade, e Jesus vai até você. Recorrendo a Jesus. Uns recorrem a homens. Aquela mulher recorreu aos recursos que ela tinha na mão, dinheiro, aos médicos. Errado? Não. Mas depois disso, que não pode resolver, a quem recorrer? Ela recorreu a Jesus. Irmãos, é melhor recorrer a Jesus. Quando nós recorremos a Jesus,
Ele não vai nos decepcionar. Eu já disse aqui que Jesus falou: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Imagina aquela mulher, tocou em Jesus, ele disse: tocar. Quem foi? Ela cai no chão tremendo e dizendo: fui eu. A tua fé te salvou, minha filha. Foi a tua fé. Filho de Davi, o filho de Timeu, gritando. E ele dizendo: o que é que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, veja. Imagina eu, imagina você, clamando, gritando, buscando ao Senhor, tocando no Senhor. Ele vai também nos responder, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não faz acepção de pessoas. Recorrendo a Jesus, o versículo 27 diz que aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ela recorreu a Jesus. Ouvindo falar de Jesus, ela recorreu a Jesus. João 6,37 é o que? Aquele que vem a mim. Jesus, na hora de prontidão, atendeu aquela mulher. 6,37 de bom, diga, leia, por favor. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todos o que o Pai me der, dá, virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A quem você tem recorrido? Na hora da luta, na hora da aflição, na hora do medo que lhe cerca, a quem você tem recorrido? A quem você tem buscado? Jesus disse: se vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Os homens, eles podem lhe enganar, lhe dar uma falsa esperança, uma promessa que nunca será cumprida. Mas o Senhor Jesus, Ele garante: quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nessa noite, reforce e renove as suas forças em Jesus, os seus planos em Jesus, os seus sonhos em Jesus nunca serão frustrados. Efésios capítulo 2, versículo 4, por favor. Esse ventilador não está ajudando de jeito nenhum. Efésios 2, 4, por gentileza. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Mas Deus, o quê? Que é riquíssimo em misericórdia. Que é riquíssimo em misericórdia. Quem ia ter misericórdia daquela mulher? Quem ia ter misericórdia de Bartimeu? Quem ia ter misericórdia de mim, de você? Quem ia ter misericórdia de mim quando eu estava nas ruas de Recife, largado, aviciado, perdido, sem perspectiva de vida? Quem teria misericórdia de você nas condições que você estava? Só um que é riquíssimo em misericórdia. E Paulo, ele declara aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 4: mas Deus não é o homem, não é o amigo, não é a autoridade, não é os príncipes, não é nosso dinheiro, não é o nosso intelecto, não é a nossa condição financeira, nosso anel do dedo, o nosso diploma da parede, mas é Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Ele nos ama, Ele não vai nos deixar só. Fortaleça a sua fé em Cristo, em nome de Jesus. Isaías capítulo 41, versículo 9. 41, 9 de Isaías. Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Aleluia, glória a Deus.
Tu, é você, sou eu, somos nós. Você pode declarar o seu nome quando lê isto. Aí você diga o seu nome, declare o seu nome, porque isso é conosco, é comigo, é para você. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. A ti escolhi, tu és o meu servo, tu és o meu servo, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Pode o mundo te rejeitar, pode o mundo te ignorar, pode o mundo te criticar, pode o mundo não querer você, mas Deus disse: eu te escolhi e eu não te rejeitarei. E o que está conosco é maior do que o que está no mundo. É melhor recorrer ao Senhor, é melhor confiar em Deus. Quando nós confiamos no Senhor, Ele não nos decepciona. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Vim a mim, é Jesus dizendo. A ordem aqui não é ir a outros, ou recorrer a outros recursos. Os recursos são apenas para ajudar. A essência é Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim. Quem? Só os privilegiados? Só os ricos? Só os famosos? Os intelectuais? Só a quem a sociedade escolher e eleger? Não. Quem é? Vinde a mim? Todos os que, o quê? Os que são ricos, o que tem um emprego privilegiado, uma casa na beira da praia, numa cobertura na beira da barra, aqueles que têm carros importados e muito dinheiro, os bonitos, lindos, de peles sedosas, todos os que estáis cansados e oprimidos, os que não têm mais solução, aqueles que os recursos acabaram, aqueles que são desprezados, aqueles que a sociedade faz descaso, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha a Jesus. Os que recorrem a Jesus não serão decepcionados, os que recorrem a Jesus não serão desprezados, o que recorre a Jesus tem solução para os seus problemas. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. E o Espírito aqui é o Espírito Santo. Ele está na sua Bíblia com letra maiúscula? Está? Observe. Tem ou não tem? Aqui não é o Espírito do governador. O Espírito do governador, quando a Bíblia fala, é a autoridade. Aqui não é uma autoridade. Aqui não é uma pessoa abastada, uma pessoa com muitos recursos, mas a Bíblia está dizendo: e o Espírito e a esposa dizem: vem.
E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus convida, Jesus chama todos aqueles que estão sendo injustiçados, os que estão cansados, os que já resguardaram os seus recursos. Jesus está dizendo: venha. Venha, venha que eu tenho solução. Venha beber água da vida. Quem está com sede, venha a mim que eu tenho água, eu tenho solução para o seu problema. O que acontece quando nós recorremos a Jesus? Tem solução para a nossa vida, tem salvação para a nossa vida, tem milagre para a nossa vida, tem solução para os nossos problemas, para a nossa família, para os nossos negócios, para tudo que nós necessitarmos. Mas a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas tem nós que fazemos menção no nome do Senhor. Recorrer ao Senhor é a melhor solução, porque tem resposta de Deus, Ele não nos desampara. Mas os que recorrem a carro e a cavaleiros, tem os que confiam em Jesus, e tem também os que confiam em si mesmo e em homens. Este é o perigo. Jeremias 17, versículo 5, por gentileza. Aleluia, Jesus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aleluia. Assim diz quem? O pastor da igreja? O Senhor. Assim diz a denominação Assembleia de Deus? Assim diz quem? O Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Aleluia. Mas a Bíblia não está dizendo aqui que a gente não deve confiar numa pessoa. A Bíblia não está falando nisso. Nós temos que ler o versículo completo. Como é que diz? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz o quê? Da carne o seu braço. Da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, que confia em si mesmo. É maldito o homem que confia no homem mesmo, nele próprio, nos seus recursos, na sua intelectualidade, na sua conta bancária, no que você tem, no seu diploma. Nada contra quem tem diploma. Aqui nós temos uma advogada, a irmã Flávia aqui, a doutora Flávia, né? Advogada. Nada contra. É bom. E quem puder, estude. Meu menino está fazendo engenharia civil. E quem puder, faça. Tem outras irmãs aqui que estão também na faculdade, Jaiane, a irmã Vitória também, né, Vitória? Olha, o nome já é Vitória. E fazer. Então, mas aqui não está dizendo isto, está dizendo aqueles que se confiam nos seus próprios recursos. A Bíblia condena. Os que confiam no Senhor, a Bíblia aprova. Mas os que confiam em si mesmo, a Bíblia reprova. Lucas capítulo 12, versículo 19. Veja porque a Bíblia reprova. Veja porque reprova. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha só que situação. O homem, ele planta, e ele vê que a sua plantação, a colheita foi bem sucedida. E ele diz naquele dia, quando ele faz a sua colheita, ele vê que foi bem sucedida, ele diz assim: aonde é que eu vou colocar toda essa colheita, que foi muito? Ele disse: já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, que já estão pequeno para essa colheita. Vou fazer celeiros maiores, vou colocar dentro e vou dizer para a minha alma:
E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olhe, se confiando em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Faz do seu braço, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Esse homem estava confiando nos seus próprios recursos. Ele já não queria mais confiar em Deus. Ele estava confiando no que ele tinha. Derrubei meus celeiros, vou fazer celeiros maiores. Já está tudo guardado para muitos anos. O meu pé de meia está feito. Alma, bebe, folga, goza aí do bem e do melhor. O que tu tens é para muitos anos. Estava se confiando em si mesmo, os seus próprios recursos. Mas o versículo 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Para quem? Para quem será? Louco, aquele que recorre a Jesus, como aquela mulher hemorrágica. O cego Bartimeu foi bem sucedido, porque Jesus não despreza ninguém e sempre ampara e tem solução. E ele diz: venha os que estão cansados e sobrecarregados, o que tem sede, venha e beba da água da vida. Mas aqueles que diz: eu tenho para muitos anos, come, bebe, folga minha alma, esse, a Bíblia diz, é louco. Tu és um louco. Ainda hoje pedirão a tua alma. Jeremias capítulo 17, versículo 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Como a perdiz que ajunta ovo que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Foi insensato aquele que agiu de imediato, de impulso, sem pensar, sem medir, sem avaliar. Como a perdiz. Como a perdiz. A perdiz era uma ave pequena, da família dos paisão, daquelas aves pequenas, feito uma galinha pequenininha. Só que a perdiz, ela tinha algo com ela chocava os ovos das outras aves. Mas isso não significa que ela era boazinha, não. Ela tinha o costume de chocar o ovo das outras aves, chocava lá. Os irmãos sabem o que é chocar o ovo, a galinha, uma ave? Ela chocava de outras aves, mas ela não era boazinha, não. Ela chocava o ovo. Quando os filhotes nasciam, sabe o que ela fazia? Ela abandonava. Ela abandonava os ovos. Ela abandonava os filhotes. E muitas vezes ela abandonava os ovos. Sabe por quê? Porque a perdiz, ela não voa muito, ela não voa. Ela anda mais nas areias, no chão, ela pula. E ela fazia seus ninhos no chão. E quando os homens vinham caçando o ninho, ali ovos dela, da perdiz, eles vinham com a vara, procurando, porque ela ficava no chão e a cor dela era uma cor da areia. Ela ficava camuflada. Aí ele saía espantando com a vara, com o cajado, e ela saía pulando, voando, abandonava o ninho. Aí eles iam e pegavam os ovos. Ela chocava os ovos, mas ela não se aproveitava dos ovos.
Muitas vezes os ovos, os filhotes nem nasciam, porque os homens vinham e pegavam. Por quê? Quando vinha caçando, passava o cajado, ela pulava e ia embora, abandonava o ninho e pegavam os ovos, ou seja, chocavam os ovos, mas não era para ela, era para os outros. Aí o que é que o profeta Jeremias, inspirado por Deus, diz? Como a perdiz que ajunta ovos não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio dos seus dias, as deixará, no seu fim se fará necessário. Trabalhou tanto, juntou tanto, fez aquele homem que derrubou o celeiro e disse: eu vou me confiar no que eu tenho agora, viu? Vai ser para muito tempo. E Deus disse: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. O que tu tens, para quem será? Para ele não. Trabalhou para os outros. Os herdeiros vão tomar conta. Não aproveitou, não se dedicou como se dedicou para as coisas que aqui ficam. Não se dedicou para Deus como se dedicou tanto para as coisas que perecem. Para o transitório se dedicou tanto, mas para as coisas eternas não quer se dedicar. A Bíblia diz: é louco. E quando a Bíblia diz assim: a tua fé te salvou porque tu recorreu a mim e de mim saiu virtude, a Bíblia está chamando: tu é louco porque tu estás se confiando em ti, homem. Eu sinto a graça do Senhor para dizer nessa noite: recorra em Jesus, confie no Senhor, busque ao Senhor de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Aleluia, aleluia. Salmos 39, verso 6. Veja o que o salmista diz: na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. É forte, irmãos. É verdade. Na verdade, um ou dois homens. Outro, Como? outro. Os irmãos não estavam prestando atenção, não, né? Só um que está prestando atenção. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Você já viu uma sombra? O sol está aqui, a gente está andando, a sombra está aqui. Daqui a pouco a gente vai andando, muda de posição, a sombra que estava nesse lado, cadê ela? Sumiu. Sim ou não? Eu e você, nós somos como uma sombra. Estamos aqui agora. Quem garante que amanhã, esse mesmo horário, nós estaremos aqui? Quem garante? Quantos que um dia desse estava entre nós? Quantos que um dia desse estava fazendo planos agora para o final do ano e os planos foram frustrados, interrompidos, porque uma morte súbita chegou e levou. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, vão se inquietam. Eu tenho que recorrer a isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter isso, eu tenho que aquilo. E o Senhor depois, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar isso, eu tenho que procurar isso, eu tenho que construir isso, eu tenho que recorrer a isso. E Jesus depois, e vão se inquietam, amontonham riquezas e não sabem quem as levará. Correu tanto, buscou tanto, de repente, esse reloginho que a gente tem no meio do peito
ele diz assim: estou cansado, e resolve parar. Tudo que foi feito, quem os levará? Quem vai tomar posse? Quem vai levar para o cartório, trocar o nome, botar no nome de quem? Nós não estaremos mais aqui, nem vamos saber, porque a Bíblia diz: quem está lá não passa para o lado de cá, e quem está aqui também não sabe nada de lá. A perdiz, ela chocava os olhos, mas ela não desfrutava do seu trabalho, porque logo ela tinha que sair, porque alguém vinha caçando, pegava os seus ovos. E sabe o que é que a perdiz fazia? Ela geralmente botava os seus ninhos no chão, na areia, no deserto de Judá. Preste atenção nisso. E quando os homens viam os caçadores com seus cajados, com as varas, sacudindo assim, porque ela era da cor da areia, não dava para enxergar, se camuflava. Aí ela saía pulando, embora, abandonava o ninho. Aí eles pegavam os ovos. Que ela passou um tempo, uma luta, várias horas ali, dias, chocando, eles pegavam e levavam. Sabe o que é que a perdiz fazia depois que aqueles homens iam embora? E ela voltava para o seu ninho, olhava e via que o seu ninho foi saqueado, não tinha mais os ovos. A perdiz, ela começava a cantar, a gritar, e ela fazia um canto tão triste que ecoava no deserto de Judá, ali naquele deserto de Judá, que os moradores de longe, pessoas de longe, os viajantes, mesmo estando distante, eles ouviam o ecoar do canto da perdiz se lamentando. Meus irmãos, o que está na Bíblia é para nossos ensinamentos. Os erros dos homens do passado e das mulheres do passado é para nos apresentar isso e a gente ver como exemplo e dizer que não aconteça conosco. Quantos estão como a perdiz que choca ovos, mas para os outros? Quantos estão cantando e gritando o lamento do canto da perdiz? Quantos irmãos a gente escuta o eco do choro daquelas pessoas que agiram com insensatez? Olha o que Salomão fala no capítulo 2 de Eclesiastes, por favor, leia para mim. Eclesiastes 2, versículo 1. Glória a Jesus, aleluia. Disse eu a mim mesmo: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era verdade, era vaidade. Goza o prazer. Tem prazer em quê? Está dedicando a tua vida em quê? Está recorrendo a quem? A quê? O teu projeto, o teu sonho, está se vivendo em cima disto. É vaidade. E o que é vaidade é que o sábio está dizendo aqui, ele está dizendo: tudo passa. O que ele está dizendo aqui, vaidade, é o seguinte: é que vai passar. Não é essa vaidade que geralmente as jovens, principalmente as meninas, e os homens hoje também estão assim, que vai para frente do espelho e fica.
ajeitando. Não é essa vaidade não. A vaidade que ele está dizendo aqui é: passa tudo muito rápido. Ele aqui já está no ápice da sua sabedoria, já é velho. E ele começa a analisar tudo que ele fez, tudo que ele buscou, as mulheres que ele teve, os acordos que ele fez, os casamentos que ele teve para fazer bons acordos. Salomão, ele no ápice da sua agora sabedoria, ele começa a analisar. É como tivesse assim, olhando pelo retrovisor ou olhando para trás, dizendo: rapaz, eu conquistei muita coisa, viu? Eu conquistei, mas eu estou velho. Tudo isso aí vai ficar para alguém. Outra coisa, eu tenho muita prata, tenho muito ouro, mas cadê Deus? A minha conta bancária está muito grande, mas cadê a presença de Jesus na minha vida? Cadê a sede do Deus na minha vida? Cadê a presença desse Deus que abriu o mar? Salomão começa a olhar tudo que ele tinha, que ele fez, que ele conquistou, e ele começa a avaliar e dizer: levou muito tempo, passou rápido, eu já estou findando os dias, vai ficar para alguém. Será que valeu a pena? O nosso corre para ter as coisas e deixar Jesus de lado. Olha só, versículo 2 que ele diz, no mesmo capítulo 2 da Eclesiastes: do riso disse, está doido, e da alegria de que serve está. Busquei no meu coração como daria ao vinho. Preste bem atenção nisso. Busquei no meu coração como daria ao vinho, regendo porém o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Durante o número dos dias de sua vida, ele observou tudo, o tempo foi passando. Fiz para mim, olha só o que ele fez. O tempo passando e o que ele recorreu, o que ele queria, o que desejava ele buscou e conquistou. Vê só: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Foi bem sucedido ou não? E fiz para mim tanques de águas para reger com eles os bosques e que verdeciam as árvores. Fiz tanques de água, muitos tanques, para regar o jardim que ele plantou de muitas árvores frutíferas. Adquiri, olha versículo 7, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Estou rico, bem sucedido, tenho servos, servas, vacas, ovelhas, estou milionário, bilionário. Amontoei também para mim prata e ouro. Eita, derrubei esses celeiros, vou fazer celeiros maiores. Descansa minha alma. Mas agora no ápice ele está dizendo: estou velho, estou chegando no fim, tudo isso vai ficar para alguém. Ouro tenho, prata tenho, os tanques estão cheios de água, o jardim das plantas frutíferas tem muita. E cadê Deus? Não vou levar nada disso. E cadê Deus? Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias, muito presente. Provi-me de cantores e de cantoras das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e amontoei-me mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos. Eu quero isso, eu quero esse sapato.
comprar essa casa. Salomão não tinha problema de olhar para a mesa e dizer: o que é que eu vou comer hoje? Salomão não tinha problema de abrir as suas despensas e dizer: vai botar o que hoje no fogo para cozinhar? Salomão não tinha problema em dizer qual é a mistura. Salomão não tinha problema em dizer: tem uma conta atrasada para pagar. Ele não perdia o sono com os problemas muitos, não. Engrandeci-me e amontoei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção, todo o meu trabalho. Não neguei nada, me alegrei muito. Vamos se divertir, vamos para o restaurante, vamos para a churrascaria, vamos para a hamburgueria, vamos comer o que quer comer o que? Vamos! Pastor, isso é pecado? De jeito nenhum. Eu estou mostrando aqui que quando se tem muitas coisas, quando não se sente falta de nada, a gente não sente falta nem de Deus. Quando se tem muito ouro, muita prata, que a gente se confia em muitas coisas, a gente não sente falta nem de Deus. Versículo 11, por fim ele diz: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Olha agora, ele disse: eu não privei nada. Eu tinha ouro, prata, ouro, eu não tinha problema, nem o que eu ia comer, eu escolhia. Diferente de muitos nós, né, irmãos? Que às vezes a gente olha para a família assim e diz assim: vai botar o que para comer? E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Olha, tudo que eu construí. E eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. O tempo passou rápido demais para Salomão. Estava muito ocupado com aquelas coisas, construir, cavando, fazendo, bem, eu quero mais, porque o problema da gente colocou o nosso coração, a nossa sede tem ter mais. O problema é esse, que a gente nunca fica saciado, queremos sempre ter mais. Mas Jesus diz assim: quem tem sede, venha a mim, venha. O Espírito diz: vem. A igreja diz: vem, vem a mim. Quem está cansado, sobrecarregado, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, eu tenho muitas contas, eu tenho uma perda. Jesus está dizendo: venha, venha. Está carregado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. Mais do que a prata, mais do que o ouro, mais do que a cisterna, mais do que tudo que você pode ter, porque no final da vida tudo vai ficar, vai trocar de dono. O ouro é o mesmo, só muda de dono. É melhor confiar em Jesus, porque enquanto tiver dinheiro, nós vamos confiar no dinheiro. Enquanto tiver um recurso, nós vamos confiar nos recursos. Mas quando esgota tudo, só tem um que a gente pode ir a ele. Ele disse: que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Assim como aquela mulher, que ela tinha esgotado todos os seus recursos, ela disse: eu vou ter com ele, se eu tocar nele, se eu tocar nele, eu serei curada. Ouvindo falar de Jesus, ela toma uma atitude. Toma uma atitude nessa noite. Não é pecado você ter, Jesus quer que você tenha, mas Jesus está dizendo: não coloque seu coração nisso, confie em Jesus, confie em Jesus, confie em Jesus. Amém. Tem dias que alguns de nós paramos assim para pensar, e uma tristeza bate, toma conta de nós em dizer: é umas aflições,
a gente paga uma conta, já tem outra. Pagamos as contas já vencidas, porque a gente cura de uma dor aqui do lado, a outra, todo outro lado aparece. A gente costura uma camisa, o sapato rasga. A gente, quando consegue colar o sapato, a calça se abre. E a gente, que coisa. Mas eu digo uma coisa, irmãos, a gente está sempre reclamando. A gente esquece de agradecer, porque Deus tem dado tantas coisas a nós. Quer ver uma coisa? A gente sempre está pedindo no varejo e agradecemos no atacado. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, e eu quero isso. A gente faz uma lista. Quando a gente arruma um tempo para falar com Deus, é para pedir isso, tem uma lista especificando isso tudo. E quando a gente vai agradecer, a gente diz: Senhor, obrigado por tudo. Pedimos no varejo, agradecemos no atacado. E reclamamos por tudo. Reclamamos por tudo. A gente reclama porque não temos sapato. E esquecemos de agradecer porque temos pé. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a igreja. Diga assim: aquele que recorre a Jesus não se decepciona. Amém.